Bom, pessoal, bom dia. 19 de setembro, 10h40 da manhã, vamos iniciar o nosso relatório da semana de uma forma um pouquinho diferente, né? Porque eu percebi que a semana passada a gente teve chamado muita atenção a respeito do câmbio, né? Então, muitas interações com os nossos colegas a respeito de dólar, principalmente. Eu achei bastante relevante, né? Fiquei bastante feliz porque estamos tomando um novo patamar de raciocínio aqui, porque e se chamando a atenção de vocês, com certeza vocês estão bastante atentos às situações que estão acontecendo no momento, né? Eu queria chamar a atenção para um conceito um pouquinho diferente, que a gente nunca abordou nos relatórios. Eu tomo em conta aqui, mas vocês geralmente não têm esse contato mais íntimo com esse gráfico, né? Que é sobre o dólar index. Então, para falar a respeito dele, eu queria comentar a respeito da função dele como um todo, né? No que ele influencia as moedas de forma global, né? Então, o dólar index é um comparativo, nada mais é, de forma mais simples, né? Entre o dólar em si e as moedas, principais moedas correntes do mundo, né? Então aqui a gente tem uma composição feita entre euro, ien, libra esterlina, dólar canadense, a coroa sueca e o franco suíço, né? São as principais moedas. Dentre eles, para não se alongar muito, o principal peso aqui está entre o dólar e o euro, né? Que está entre 60% dessa composição, tem o peso mais ou menos de 60%, ien 13%, libra 11%, dólar 10%, dólar canadense 10%, coroa sueca 4,2% e franco suíço 3,6%. Basicamente, para nós, o que isso quer dizer, né? Quanto mais para cima esse indicador aqui, maior a valorização do dólar em relação às outras moedas. Então, se a gente utilizar o mesmo conceito que a gente utiliza para considerar tanto soja, milho, algodão, café, câmbio, e usar as mesmas técnicas para avaliar esse índice, a gente vai observar que a gente teve na semana passada e confirmando com essa semana um rompimento nessa consolidação que ela já vinha sendo respeitada desde 2015, né? Que seria onde a gente teria uma variação entre os 88 e os 103, certo? Então nessa semana a gente teve um rompimento aqui, significando que existe uma valorização do dólar em relação às outras moedas como um todo, né? Tecnicamente falando, o que a gente poderia aguardar é que esse movimento, se ele for um movimento normal e contínuo, a gente não sabe exatamente quando, mas ele iria chegar nos patamares de 121. Então agora a gente está no 109, a gente poderia chegar no 121, essa paridade de relação entre as moedas. A gente teria a possibilidade de, caso esse número voltasse para essa casa, né, aqui onde a gente tem essa consolidação, a gente teria uma desvalorização do real, ou seja, dólar caindo de 5,30 para casas inferiores. Então, voltando a falar do câmbio, né, o que poderia acontecer nesse momento é, conforme a gente tinha falado, né, a gente teve uma realização aqui na casa dos 5,20 e aqui um avanço do câmbio acima da casa dos 5,27. Na minha previsão da semana passada, estava um toque na casa dos 5,368, que é essa linha azul aqui. O que acabou não acontecendo, né? Eu não vou mudar a minha previsão, eu acredito que a gente deve trabalhar acima dessa casa dos 5,20, principalmente por causa dessa zona de preço. Eu vou fazer um zoom aqui para que vocês observem junto comigo, né? Eu vou utilizar o mesmo gráfico, mas utilizando essa linha azul aqui como uma referência. Bom, em si a gente tem um relatório mais técnico essa semana, né? Mas vamos lá, com um pouquinho de esforço a gente vai conseguir. Aqui a gente mudou do gráfico semanal para o gráfico diário, certo? Onde a gente tem exatamente as mesmas situações. Aqui a gente tem a nossa consolidação, aquela que vem lá de 2020, e aqui a gente tem os movimentos mais curtos do dólar. Então eu peço para vocês atenção sobre esse número aqui, né, que está na casa dos 5,50, esse número aqui que está na casa dos 4,70,
essa base da nossa consolidação, que ele tocou naquele momento que eu fiz o relatório da semana passada ou retrasada, foi cirúrgico, né, onde ele chegou na casa dos 5 e voltou, né, abrindo com um gap aqui, e agora ele acabou fechando o gap conforme é natural nos mercados. Então ele chegou aqui na casa dos 5,70 e voltou aqui para as casas superiores. O que eu queria chamar a atenção para vocês e que não gostaria de deixar como uma previsão que pode ser muito arriscado é essa situação aqui, ó. Nessa linha azul que eu chamei a atenção para vocês há poucos instantes, a gente tem a casa dos 5,20. Eu não vejo uma queda do dólar a não ser que ele tenha um fechamento abaixo da casa dos 5,20, o que eu não enxergo para esse momento. Então, durante essa semana ou nas próximas semanas, a nossa previsão seria apenas um teste aqui nessa casa dos 5,20 e uma busca de níveis mais elevados de câmbio. Primeiro no 5,368, depois alguma coisa próximo dos 5,40, respeitando esse suporte aqui, que ele se torna bastante forte. Por quê? Porque ele veio aqui embaixo e voltou rapidamente em duas posições. Uma, quando ele tocou no 5 e voltou rapidamente, já abrindo com gap, tocando aqui em cima, e agora novamente com um suporte aqui nessa casa. E a segunda situação é essa formação de câmbio aqui. Então, o desarranjo que a gente esperava no dia 7 de setembro, que poderia trazer qualquer circunstância onde a gente tivesse um nível mais alto de câmbio, ele acabou não acontecendo. Então, a previsão que a gente tem para essa semana é essa, uma experiência aqui na casa dos 5,20 e depois uma volta do câmbio para as casas superiores. Bom, pessoal, recapitulando em relação ao soja, né? Semana passada a gente teve aquela movimentação durante o relatório que fez com que os preços subissem acima da casa dos 15, conforme a gente confirmou os nossos relatórios anteriores, onde a gente dizia que eles não tinham tanta soja assim para colher nos Estados Unidos, nem tanta soja nem tanto milho, né? Isso acabou se confirmando e fez com que os preços alcançassem a casa superior aos 15, que eu tenho certeza que foi aproveitado por vocês naquele momento, né? Ele recuou rapidamente porque aqui se tornava um ponto de venda bastante interessante, né? Por causa dessa movimentação de preço, né? Então aqui, onde exatamente nessa faixa de preço aqui existem poucos negócios, ou seja, os vendedores acham que é um bom preço e os compradores acreditam que o soja está caro demais, né? Então existem poucas negociações nesse momento. Aqui analisando o que é para trás, né? A gente não deve perder a nossa animação em relação a isso, nem ficar muito emocionado. Do ponto de vista qualitativo, a gente também tem que ponderar, a gente não tem, conforme eu disse, várias notícias importantes para que possam fazer com que esses preços de soja trabalhem nas casas superiores. E isso continua sendo verdade, né? O que a gente poderia esperar seria somente a demanda chinesa, né? Do ponto de vista de curto prazo, também, por outro lado, a gente tem um respeito nessa casa dos 14,39. Então, agora, nesse momento, vocês estão vendo o soja se mexendo exatamente no momento da abertura para casas superiores. Né? Então, 14,58, 14,59. Vamos esperar que ele venha a fazer uma movimentação. Eu acho que se caso ele venha a fechar acima da casa dos 14,60 durante o pregão de hoje, a gente deve buscar novamente a casa dos 14,89, né? O que eu queria deixar aqui como muito importante, a gente não tem motivação para ele subir acima dessas casas, mas também a gente não tem motivações muito fortes para que ele venha trabalhar nas casas inferiores. Então, a nossa previsão aqui para as próximas semanas seria que ele venha a manter essa consolidação que vai da casa dos 13,75 à casa dos 14,80, com uma surpresa boa, caso ele venha a fechar em algum momento daqui até quarta-feira acima da casa dos 14,50, que agora eu vou dizer como uma previsão minha, né? Principalmente porque todos os contratos que estão para frente, então contratos até outubro de 2023, todos estão acima da casa dos 14,50. O único contrato que está trabalhando abaixo nesse momento
em 13,77, ou seja, abaixo dos 14,50. É o contrato de novembro de 2023, repetindo a 13,77, o que é um excelente indicador para os nossos preços futuros, né? Esse momento geralmente a gente fica bastante nervoso, né? Porque é um momento de indecisão, onde o preço ou vai trabalhar rápido para cima ou vai trabalhar rápido para baixo, né? Eu consigo imaginar uma formação de uma trendline de alta que eu já tinha arriscado aqui algumas semanas, então vocês podem revisar os gráficos que foram informados na semana passada, que é essa trendline de alta aqui, né? Entre essa linha branca e essa linha azul, né? Mas durante a semana a gente deve ver alguma movimentação curta aqui dentro dessa faixa de preço. Vamos torcer para que a gente consiga ser bem sucedido e trabalhar principalmente tocando novamente a casa dos 14,89. Então para a semana a gente tem fundos, demanda e produção como motes. Do ponto de vista dos fundos, aqui a gente observou algum interesse em relação a eles, talvez do ponto de vista técnico, né? Com esses dois toques onde esse preço dos 13,75 foi rejeitado, eles voltaram a comprar aqui nessa casa. Nada de muito significativo que possa ser considerado como uma tendência dos fundos para a soja nas próximas semanas, mas um excelente indicador que pode funcionar como um suporte aqui na casa dos 14, né? A segunda, do ponto de vista da demanda, a gente não pode prever muitas coisas em relação à China, que diminuiu muito a quantidade de compra deles durante a semana passada, em torno de 25%, conforme já é também de conhecimento de vocês. E o terceiro ponto, que é a questão da produção. Então, duas informações divergentes nesse momento, né? Nos Estados Unidos, eles já fizeram um corte de produção, que eu acho que estão mais ou menos ajustadas ao que a gente vai ver como produção final de soja para os americanos, que é o que eu mais ou menos concordo, né? Em soja 50,05, bastante coerente, talvez um pouquinho abaixo disso, considerando a posição dos colegas agricultores por lá. E do ponto de vista da América do Sul, uma previsão supervalorizada da quantidade de soja a ser produzida, como é de praxe, né? Da Conab principalmente. Todo ano é fácil fazer as previsões contrariando eles, porque eles sempre acham que a gente vai ter um novo recorde da produção de soja mundial na América do Sul. Então eles saem falando os números geralmente absurdos em relação à realidade. Então a gente precisa ser coerente nesse ponto, né? Saber que a gente está iniciando o nosso processo de produção na América do Sul nesse momento, sem previsão de grandes produtividades, até que a gente consiga realizar realmente essa previsão. Bom, em relação ao milho americano, né, a gente teve algumas surpresas em relação ao aumento da produção de milho na China, que eu não concordo. Eles subiram em 3 milhões de toneladas a produção, apesar da seca lá, então não vejo isso como coerente, e um aumento na produção da Ucrânia também levantado, contra um corte da França, da Romênia e da Alemanha. Do ponto de vista de preço está bastante claro aqui, né, bastante semelhante ao que a gente viu em relação à soja. Essa consolidação de preços aqui sendo formada bastante forte, ao meu ver, né? Essa formação de preços aqui também bastante forte, onde o preço médio principal ele está na casa dos 5,40, né? Com os custos aqui na casa dos 4,77. Se a gente olhar uma consolidação maior, a gente vai conseguir ver esses preços sendo trabalhados do 4 até os 7,02, que é o que a gente não vai ver durante esse ano, né? A minha previsão a mais longo prazo, que no mínimo a gente vai respeitar uma consolidação, mas que a gente vai trabalhar acima dos custos de produção. Talvez a gente veja alguma movimentação de preços aqui e alguma coisa depois para as casas superiores, conforme a gente também viu nos preços de soja. Bom, em relação ao milho brasileiro, né, o milho B3, a gente viu uma movimentação bastante interessante que se reflete aqui no contínuo, né, que foi o encerramento do contrato anterior para a abertura do contrato de novembro, né, agora na B3. Então, o que fez com que isso abrisse com um gap, onde o preço do milho pulou de 84 diretamente para a casa dos 90, né? Isso tem a ver, obviamente, com o fechamento do contrato, conforme a gente discutiu com o colega essa semana passada, né?
mas a gente tem dois fatos importantes. Caso ele tenha deixado um gap nesse movimento, e foi o que aconteceu, possivelmente esse gap será fechado, né? Então a gente espera uma movimentação do preço de milho que venha fazer alguma movimentação novamente aqui para casa dos 85, antes que ele venha a subir para patamares superiores, respeitando essa linha azul que está agora em 89 e 69, né? Mas do lado positivo também a gente está enxergando uma situação bastante interessante. Por exemplo, o milho janeiro 2022 já está sendo cotado a 96 e o milho de março a 103,78, né? O que nos indica que em os milhos estando todos eles sendo trabalhados acima da casa dos 85, que é o nosso suporte, a gente vai ter, claro, também sendo auxiliado pelo câmbio, né, uma tendência maior de que esse milho para 2023 ele venha trabalhar dentro dessa consolidação. Se isso vier a acontecer, obviamente a gente tem um toque aqui nas casas inferiores, mas em algum momento a gente deve ter toques nas casas superiores e eles já estão acontecendo no contrato de janeiro de 2022. Isso é bastante importante a gente considerar. Com um pouquinho de ajuda do câmbio, talvez a gente veja fatores que possam fazer com que o nosso milho trabalhe nos patamares superiores da nossa consolidação, quem sabe chegar até no 104 ou até no 109, né, que é uma previsão que não está na nossa alça de milho. É importante a gente ver que a gente tem três formações de preço importantes aqui, né, uma, duas, três, e uma sendo deixada para trás agora nesse momento, que é a mais forte. Eu acho que ela deve ter findado agora nesse momento, onde o preço mais aceito estava na casa dos 85, né? Então agora a nossa previsão é que daqui até o mês de novembro a gente deva enxergar os preços de milho trabalhando próximo da casa dos 95, né? Então, para quem ainda tem milho ou contas para serem feitas em cima dessas novas produtividades ou dessas novas produções e preços de milho, podem considerar essa consolidação aqui com o preço mais aceito na casa dos 95. Bom, em relação ao arroz, eu tenho algumas situações para considerar, além dos preços, né? Eu recebi uma reportagem a respeito de mercado de arroz do Planeta Arroz na semana passada, em 13 de setembro de 2022. Eu falei que eu ia chamar algumas considerações a respeito e eu não tive tempo durante a semana passada. Então, com todo respeito ao nosso colega Evandro dos Santos de lá, um grande profissional, né, e bastante coerente nas pontuações que ele fez, mas acho de certa forma um pouquinho exagerado. Eu vou pontuar duas ou três situações que eu achei interessante aqui a serem consideradas. Primeira parte, ele diz na reportagem dele quais os motivos para as mudanças na China e na Índia pouco afetarão os mercados de arroz no Brasil. Eu acredito que ele realmente possa pouco afetar os mercados de arroz no Brasil, mas mais por considerações do nosso mercado ser praticamente um monopólio, né, que centraliza os preços de arroz na mão dos compradores, do que pelo efeito da China e da Índia, né? Então ele comentou a respeito da seca na China como se fossem novas notícias, né, a respeito das secas. Então, um fator importante é que essa seca da China, embora ela seja bastante restrita as informações de lá, ela não é uma informação nova, né? Ela já tem pelo menos um mês, né? Talvez tenha chegado essa informação a eles apenas agora, né? Então, o fator de seca na China ele é realmente extremamente importante, extremamente valioso para o mercado, né? Então, a gente não sabe todas as informações que tem lá. A gente sabe que as informações reportadas pelos chineses elas não são precisas, né? Do ponto de vista de impacto, eles fazem isso de forma bastante cirúrgica por lá. Mas considerando que os números que foram reportados por eles, lendo aqui, uma retração de 6 a 7 milhões de toneladas na produção da China, não seriam relevantes considerando que eles produzem 210 milhões de toneladas. Ou seja, isso eu também não posso considerar, porque percentualmente, se isso viesse a acontecer, a gente estaria tratando de valores acima de 5% numa população de 1,6 bilhões de pessoas. Então, uma quebra por causa de uma seca chinesa em arroz, milho e qualquer cultura que vierem a ser considerado isso, com certeza elas teriam um impacto bastante violento em relação às commodities como um todo.
considerando que as informações que vieram da China sejam corretas, o que eu, na minha forma de ver, não são. Mas voltando para o nosso preço aqui, né? A gente teve novamente um toque na casa próxima aos 18, tenho certeza que foi aproveitado pelo pessoal do Sul. É muito importante a gente considerar que todas essas situações de precificação, principalmente por parte do Oriente, elas já estão embutidas nesse preço, né? Então a gente vai precisar de notícias novas para que esses preços venham trabalhar nas casas superiores dos preços, né? A nossa previsão para a semana é que ele venha trabalhar com realização dentro da casa dos 16,50 e dos 17,70. Estou com uma previsão um pouquinho mais espichada, né? Porque a gente trabalhou já há 2 meses já com patamares de preço que vem acima da casa dos 16,50, bastante rejeitados aqui. Comentei que em algum momento esse preço iria ser realizado. A gente está com um gráfico bastante semelhante ao que estava acontecendo com o soja aqui, com um suporte bastante importante na casa dos 17, que não vai ser tão simples de ser rompido, né? Mas que pode ser que ele venha no mínimo a testar esses patamares antes de querer voltar a subir. Eu chamo a atenção para essa realização já há algum tempo, né? Eu sei que ela vai acontecer, a gente não sabe exatamente quando, mas é importante a gente estar bastante precavido, considerando que nessas regiões de preço, vocês podem observar aqui, o preço é bastante rejeitado, ou seja, não tem muitos negócios acima da casa dos 18, então seria importante ou necessário que a gente tivesse algum outro tipo de notícia relevante para que fizesse com que esses preços trabalhassem nessas casas superiores. Então, novamente, desculpa insistindo a respeito do impacto da seca e da quebra da produção chinesa, ela não teria um impacto considerando que o preço daqui, quando foi emitido o relatório lá do pessoal do Sul, daqui para cima, eu considero que não, realmente ele não teria mais potencial para chegar nesses preços. Mas a gente não pode esquecer que daqui, quando saiu a notícia da seca, se vocês verem os relatórios, foi lá no mês passado, né? Daqui é que a gente tem que contar o aumento do preço do arroz, que saiu da casa dos 16,60 e foi parar lá na casa dos 17,70. Então, o impacto de seca na China e o tarifas na Índia, realmente ele é extremamente importante e relevante. Aqui nos parece que o colega ele só viu essa informação um pouquinho tarde, né? E eu tenho que concordar com ele. Daqui para frente não teria mais motivação para isso, porque a notícia já está embutida nos preços a partir do momento que a notícia da seca chegou aos nossos ouvidos, talvez um pouquinho mais tarde, como é de costume no Brasil, para as agências de notícia. Talvez a gente esteja olhando o mesmo fato de pontos de vista um pouquinho distintos. Bom, em relação ao algodão aqui, para finalizar, né, a gente foi contrariado porque a gente comentou no último relatório que ele iria tocar na casa dos 102 e não via motivações para que ele viesse trabalhar mais abaixo. Os preços isso não é uma desculpa, né? Isso pode acontecer, claro. Preços do petróleo, eles caíram bastante significativamente, principalmente no final da semana passada. Possivelmente eles tenham trazido o aspecto das fibras sintéticas também para patamares inferiores e isso pode ser o motivo para que ele tenha caído desses patamares dos 102 para os 96. Não gosto de trabalhar dessa forma porque me parece uma desculpa, né? Então, para mim, eu considero isso como um erro, né? Onde ele caiu dos 102 para os 96. A longo prazo, a gente não vai mudar a nossa previsão, né? A gente sabe que abaixo dos 96,60, quem produzia algodão está trabalhando numa área de prejuízo, né? E a gente também sabe que tem uma formação de preço bastante grande, porque praticamente todos os preços do algodão, com exceção de alguns momentos, eles trabalharam abaixo da casa dos 96,57, mas eu vejo uma nova formação de preços para o algodão daqui para frente, né? Então a gente tem um suporte muito forte na casa dos 89 e a gente vai precisar de um fechamento novamente acima da casa dos 96,47 para que esses preços venham a se manter nas casas mais acima. Mantenho a minha previsão, né? Então acho que logo daqui até o final do mês a gente deve ver um fechamento acima dos 96,40 e um fechamento acima da casa dos 102.
com respeito a essa área, né, que é uma área de bastante indecisão. Então talvez a gente veja o mercado por 1 ou 2 semanas de certa forma lateralizado entre essas duas faixas de preço. Bom, então para finalizar, agora a gente tem uma reunião de 2 dias do Fed, né, onde eles vão discutir as taxas de juros dos Estados Unidos. A gente vem com a maioria dos colegas dizendo que a gente vai ter aumentos na casa de 0,75% das taxas de juros por lá, então a gente deve acompanhar isso aqui também no Brasil. Os agricultores da Ucrânia, eles vão reduzir a semeadura dos grãos de inverno por conta da guerra em torno de 30%, então essa é a nossa previsão em relação aos cortes, né? Tudo isso já está embutido nos preços, né? A gente não vai ter nenhuma ação nos preços que já não tenham acontecido. Então, sem mais para o momento, uma boa semana a todos. E assim que tiver alguma notícia relevante, a gente volta a entrar em contato.